Olá a todos, a graça e a paz do Senhor. É muito fascinante pensar em como as maiores luzes da humanidade costumam brilhar, sabe, naqueles momentos de mais absoluta escuridão. Uhum. A história tá cheia disso, né? Exato. Imagina só o cenário da época. Londres, início ali da década de 1940, a Segunda Guerra Mundial no auge absoluto. É, o caos total, sirenes tocando toda noite. Nossa, assim, bombas caindo, uma destruição que a gente nem consegue descrever direito, e os cidadãos comuns transformando as estações de metrô em abrigos subterrâneos. Tipo, tentando simplesmente sobreviver ao amanhã. O mundo lá fora parecia ter enlouquecido de vez. É um contexto de um medo palpável. A própria base, a base da civilização ocidental, parecia que estava ruindo sob o peso daquele totalitarismo todo. Verdade. E no meio de todo esse ruído ensurdecedor, no meio do desespero, a rádio BBC decide transmitir algo completamente inusitado. Eles não vão lá e transmitem discursos políticos inflamados ou atualizações militares frenéticas para acalmar o pessoal. Até porque isso não ia acalmar ninguém, né? Pois é. Em vez disso, o que eles fazem? Eles transmitem a voz calma, inteligente e super bem-humorada de um professor de Oxford, um ex-ateu que decide falar com a nação inteira sobre a lógica da moralidade e a base da fé cristã. É sensacional. E é a voz do brilhante C.S. Lewis. E essa obra monumental, que nasceu dessas palestras de rádio, é o clássico Cristianismo Puro e Simples. E é exatamente isso que a gente vai explorar nesse nosso mergulho profundo de hoje. E olha, a missão dessa nossa análise não é só repassar o que o livro diz, porque quem nos ouve provavelmente já conhece a premissa básica do Lewis. A ideia aqui é desbravar os mecanismos por trás dos argumentos dele. Uhum. Entender como ele construiu essa lógica. Isso! Como ele ergueu um edifício lógico tão inabalável para tentar curar um mundo que estava ensandecido. E o que impressiona muito, até os críticos mais céticos da época e de hoje, é a temporalidade dessas ideias, sabe? O Lewis ele não tenta vender uma religião de forma barata. Não tem aquele apelo sentimentalista, né? Exatamente. Ele convida o intelecto da pessoa a trabalhar pesado. Ele parte lá do mito das interações humanas bem banais e vai expandindo até chegar ao próprio cosmos. E é por isso que a promessa desse nosso episódio, quer dizer, dessa nossa jornada intelectual de hoje, é entregar uma exploração completa. A gente vai partir da estaca zero, a prova da existência de um Criador escondida no nosso senso mais básico de justiça. A famosa lei da natureza humana. Isso. E depois a gente passa pela análise irrefutável sobre a verdadeira identidade de Cristo, o famoso trilema, até chegar na transformação radical que ele exige da humanidade. Então, vamos lá! Vamos nessa. O ponto de partida do Lewis é notavelmente cotidiano, sabe? Para provar que existe algo além desse mundo material, ele não começa olhando para as estrelas com um telescópio. Nem para biologia celular ou coisas complexas. Exato, ele começa prestando atenção em brigas de rua, nas discussões comuns que todo mundo presencia todo santo dia. Certo, vamos desvendar isso. Pensa no tipo de coisa que as pessoas falam quando estão discutindo. Frases como, sei lá, como se sentiria se fizessem o mesmo com você. Ou, esse lugar é meu, eu cheguei primeiro. Você prometeu. Todos os dias a gente ouve isso. E o que o Lewis faz a gente notar é que quem diz isso não está só expressando que algo desagradou. A pessoa está apelando para um padrão de comportamento invisível, entende? Uhum. Espera-se que a outra pessoa conheça essa regra. Exato. Espera-se que haja um padrão de justiça compartilhado. O que é fascinante aqui é a mecânica da resposta, né? A outra pessoa quase nunca responde dizendo, que se dane o seu padrão. Eu não acredito em justiça. Verdade. A pessoa sempre tenta se justificar. Pois é. Ela tenta explicar por que o comportamento dela não quebrou a regra, ou dá uma desculpa especial de por que ela teve que quebrar a regra dessa vez. E isso prova o quê? E subjacente ali. O Lewis chama isso de lei da natureza humana. Discutir só faz sentido se você tentar provar que o outro está errado, segundo uma regra que é comum aos dois. Tá, mas espera aí. Eu preciso fazer o papel de advogada do diabo agora, porque muitos críticos modernos barram logo nesse primeiro argumento. Imagina a galera da biologia evolutiva. Sim, eles dizem, tipo, qual é? Isso não é uma lei mística, é biologia. É o nosso instinto de rebanho. A gente evoluiu para cooperar, porque senão a espécie seria extinta. Como que o Lewis desmonta essa ideia de que a moralidade é só um instinto disfarçado? Ele destrincha a diferença entre um instinto e a regra que julga esse instinto. E ele traz uma analogia genial com um piano. Ah, essa é maravilhosa. Né? Pensa assim,
Nossos instintos, tipo o instinto de fugir do perigo, ou o instinto de ajudar alguém que está se afogando, eles são apenas as teclas do piano. Nenhuma tecla é boa ou má por si só. Depende da música que está tocando. Exatamente. A lei moral, essa voz interna nossa, é a partitura musical. A partitura não é a tecla. Ela é o que diz pra gente qual tecla tocar e com que força no momento certo. Nossa, isso faz muito sentido. Trazendo para uma analogia mais do nosso dia a dia agora, seria tipo um smartphone. Como assim? Os nossos instintos são como os aplicativos, sabe? O GPS, a câmera, o tocador de música. Mas a lei moral não é um aplicativo. Ela é o sistema operacional rodando em segundo plano. Ah, excelente. Dá? E o de fugir para sobreviver abrindo ao mesmo tempo. A lei moral é o sistema operacional que diz qual app priorizar. Perfeito. O sistema diz, você deve suprimir o instinto de fuga e clicar no instinto de ajudar, mesmo que isso custe a sua vida. Então, como essa lei julga entre dois instintos, ordenando que a gente escolha o mais perigoso, ela não pode ser só mais um instinto. Ela está fora do painel de controle. Exato. Ela não é uma tecla, ela é quem lê a partitura. E ele também refuta a ideia de que a moral é só uma convenção social arbitrária, tipo dirigir do lado direito ou esquerdo da rua. Sim, e a refutação dele é muito incisiva, porque se a moralidade fosse só uma invenção humana, uma coisa que varia de cultura para cultura, a gente não teria base lógica nenhuma para julgar uma nação. Nenhuma. Não poderíamos dizer que os aliados estavam certos e os nazistas errados. Exatamente. Para afirmar que a moralidade cristã é superior à nazista, a gente inevitavelmente está usando uma régua externa a ambas. A gente está dizendo que uma se aproxima mais de uma moralidade verdadeira do que a outra. E a conclusão lógica disso tudo é monumental. Se existe uma moralidade verdadeira que serve de régua, ela não foi inventada por nós. É uma realidade independente. E o pior, todos nós falhamos miseravelmente em cumprir essa lei. Nossa, falhamos feio. E o fato da gente criar 1000 desculpas quando quebra essa regra só comprova o quanto a gente sente o peso dela, né? Sim, o Lewis argumenta que, se existe essa lei invisível pressionando a gente o tempo todo a fazer o bem e causando culpa quando fazemos o mal, deve haver um doador dessa lei. Um alguém ou um algo por trás do universo. Uma mente imensamente interessada na nossa conduta. O que já nos empurra para a próxima fronteira do livro. A gente estabeleceu que existe um doador da lei, então a pergunta passa a ser como ele lidou com a nossa rebeldia. O Lewis descreve o mundo como um território ocupado pelo inimigo, e o rei legítimo desembarca nesse território disfarçado. A encarnação. Sim. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque o Lewis nos leva à figura histórica de Jesus. Mas ele corta o nosso barato de achar que Jesus foi só um cara legal ensinando moralidade. E se levanta uma questão importante, talvez a mais central da obra. O que Jesus, no contexto histórico ali, realmente disse sobre si mesmo? Porque numa cultura monoteísta, como a judaica... Pois é, Deus era o criador infinitamente distinto da criação. E, de repente, surge um carpinteiro que age e fala como se fosse o próprio Deus? E o Lewis pede para a gente prestar atenção numa coisa chocante. A capacidade de perdoar pecados. Olha, a gente precisa parar para processar o absurdo disso, sabe? A gente lê os textos hoje com uma lente muito domesticada, muito acostumada. A gente não vê o escândalo da frase. Exato. Qualquer pessoa normal pode perdoar uma ofensa contra si mesma. Se alguém me rouba, eu decido perdoar, beleza. Mas Jesus andava por aí perdoando os pecados que as pessoas cometiam contra outras pessoas. É loucura, né? É o equivalente lógico a alguém levar um soco na rua, aí chega um terceiro, um cara que estava só assistindo de longe e diz: fique tranquilo, eu te perdoo pelo soco que você deu nele. É uma presunção hilária, é quase um delírio. É cômico de tão arrogante. O perdão de ofensas alheias só faz sentido lógico e só deixa de ser uma imbecilidade se a pessoa que perdoa for, na verdade, aquele contra quem todas as ofensas são, em última instância, cometidas. Ou seja, o próprio doador da lei. Exatamente, o próprio Deus. Tá, mas espera um minuto. Antes da gente chegar na conclusão do Lewis, e se alguém que está ouvindo disser, olha, os registros são exagerados, Jesus foi só um grande mestre moral e os seguidores inventaram essas histórias de divindade décadas depois. Isso não quebra o argumento? Olha, é uma objeção super comum, mas o Lewis estava preparadíssimo para ela. Ele era um dos maiores professores de literatura de Oxford.
Ele conhecia a estrutura de mitos, lendas e folclore como poucos. Ele sabia reconhecer um mito quando via. Sabia demais. E ele diz que os evangelhos não têm formato de mito. Eles se leem como reportagens cruas, sabe? Cheias de detalhes meio irrelevantes e falhas típicas de testemunho ocular. Então temos que encarar os textos como são. Sim, e sem atalhos. E é aí que nasce o irrefutável trilema de Lewis. O famoso fim do meio-termo confortável. O Lewis disse que um homem sendo meramente um homem biológico, que dissesse as coisas que Jesus disse, reivindicando as estirantes do tempo e perdoar pecados, não podia ser considerado só um bom mestre de moral. De jeito nenhum. Ou ele era um mentiroso diabólico, enganando todo mundo sobre a coisa mais importante do universo. Ou um louco varrido, né? Exato, do nível de alguém que afirma ser um ovo frito. Um ovo frito, adorei. E qual é a terceira opção? Ou ele é, de fato, o senhor que diz ser. Mentiroso, lunático ou senhor. Essas são as únicas 3 opções lógicas. Não tem essa de filósofo fofinho? Caramba! E se a gente aceita que ele é o Senhor, então a conversa muda completamente de tom. Aquelas instruções de como devemos viver não são dicas de autoajuda. É um manual de operações do próprio Criador. O manual da máquina humana. Sim, e esse manual exige a prática de certas virtudes. O que nos leva à moral cristã e ao que o Lewis chama de o grande pecado. Ele foca muito nas 4 virtudes cardeais, né? Prudência, temperança, justiça e fortaleza. Isso. E eu quero dar uma pausa na prudência. Porque o cristianismo muitas vezes leva a fama de exigir fé cega, onde não se deve questionar. Por que a prudência, ou seja, o intelecto, é tão vital para ele? Ah, essa parte é sensacional. O Lewis faz questão de demolir a ideia de que Deus quer pessoas ingênuas ou intelectualmente preguiçosas, sabe? A prudência é o bom senso prático, a capacidade de prever consequências. Astutos como as serpentes, né? Exato. O texto bíblico manda ser sem malícia como as pombas, mas astuto como as serpentes. Deus quer que a gente tenha corações de criança, sim, mas com um intelecto afiado. Sem prudência, as outras virtudes desandam. A coragem vira imprudência suicida e a temperança vira um puritanismo chato. A virtude precisa do cérebro para funcionar. As virtudes são engrenagens que precisam do intelecto. E aí temos a justiça, que é a honestidade, e a fortaleza, que é a coragem. Mas mesmo quando a gente tenta ajustar tudo isso, a gente esbarra nesse tal grande pecado. O vício supremo. O orgulho. É, o chefão final. Mas vem cá, uma dúvida sincera. Um pouco de orgulho não é bom? Sei lá, ter orgulho de um projeto que eu terminei, o orgulho do meu filho se formando. Por que o Lewis diz que isso é um câncer espiritual que cria inimizade direta com Deus? Se conectarmos isso ao quadro geral que ele pinta, a gente percebe uma distinção crucial aí. Sentir prazer em algo bem feito ou alegria pelo seu filho não é o verdadeiro orgulho. Isso é gratidão, é admiração. Tá, e o que é o orgulho tóxico, então? O orgulho que o Lewis ataca é, por natureza, competitivo. Ele é puramente competitivo. A ganância pode até gerar competição por acidente, tipo 2 pessoas querendo o mesmo pedaço de carne. Mas o orgulho não. Ele não tem prazer em simplesmente ter a coisa, ele tem prazer em ter mais do que o outro. Ah, nossa, entendi. O orgulho de ser rico não é sobre curtir a grana, é sobre a vaidade de ser mais rico que o cunhado. Exatamente. Se todo mundo ficasse igualmente rico de uma hora para outra, o orgulhoso não veria graça nenhuma. Que loucura! E o Luiz lembra que foi exato o pecado que transformou o diabo no diabo. É um câncer puramente espiritual e cria inimizade com Deus por uma questão quase que geométrica, sabe? Como assim, geométrica? Pensa bem, uma pessoa orgulhosa está sempre olhando de cima para baixo para os outros. Ela vive para afirmar a superioridade dela. E se você está sempre olhando para baixo, é fisicamente impossível ver aquele que está infinitamente acima de você. Caramba! O orgulho bloqueia a visão de Deus. Totalmente. Por isso ele diz que humildade não é você pensar que é um lixo, mas simplesmente parar de pensar em si mesmo o tempo todo. É tirar os olhos do espelho e olhar pela janela, né? Mas é aí que a realidade bate na gente como um trem de carga, né? Quando a gente tenta sozinho ser humilde e seguir a lei, a constatação dói muito. A gente falha sempre. O manual de instruções só serve para mostrar o quanto a máquina já está quebrada. Pois é, a monaidade e tentar ser uma pessoa boazinha não é suficiente para consertar.
E é nesse abismo de frustração moral que a gente chega no ápice teológico do livro do Lewis, a distinção que explica todo o propósito do cristianismo real. Não é sobre regrinha moral ou de aprimoramento ético, é sobre um resgate biológico. Então, o que tudo isso significa na prática? Significa uma distinção vital entre duas palavras gregas que ele usa, bios e zoe. Ah, sim, bios é a vida biológica, natural, aquela vida que respira, come, envelhece e um dia acaba, certo? Isso mesmo. E a zoe é a vida espiritual, a vida incriada e eterna do próprio Deus. E muita gente acha que a ideia de Cristo era só pegar a nossa vida bios esfarrapada e dar uma maquiada nela. Como se Deus quisesse só uma civilização de gente que diz por favor e obrigado e não fala palavrão. É o erro mais comum. O Lewis deixa claro que o objetivo é absurdamente mais radical que isso. Eu lembro de uma analogia de computador para isso. A gente passa a vida tentando atualizar nosso software, instalando hábitos novos, lendo livro de autoajuda, mas Cristo não veio trazer um patch de atualização, ele veio trocar o nosso hardware por completo. Sim. E o Lewis usa uma metáfora perfeita para isso também, a metáfora do cavalo. Conta essa. A intenção de Deus não é pegar um cavalo e treinar ele exaustivamente para saltar cercas cada vez melhor. A intenção de Deus é transformar o cavalo numa criatura alada. Ele quer dar asas ao cavalo. É uma mudança de espécie, não de comportamento. Exato, é transmutação. Ele fala que o universo é tipo uma loja cheia de estátuas belíssimas, mas de pedra, inertes. E nós, só com a vida bios, somos essas estátuas de pedra. O cristianismo é o momento em que a pedra começa a pulsar, ganhar carne e sangue. O milagre de Deus descer à Terra, entrar no bios humano para fundir isso com a vida zoe, divina. E como a gente ganha essa vida? O Lewis usa aquele termo, o bom contágio. Sim, o bom contágio. A gente vive fugindo de infecção, mas o cristianismo é sobre contrair um vírus divino. A gente pega a vida zoe se aproximando de Cristo. É o fim do desespero de tentar ser perfeito na própria força. Uma vez que somos infectados por essa vida de Cristo, ela própria começa a produzir as virtudes em nós. O Criador esculpindo a pedra por dentro. Se não for assim, a gente é só ator fingindo ser bom. Com a vida zoe, a gente vira o que o Lewis chama de pequenos cristos. E isso acontece nas minúsculas decisões do nosso dia a dia. E essa ideia de que o cotidiano é um laboratório cósmico nos traz para uma reflexão final muito poderosa. Algo para todo mundo ruminar. As escolhas que a gente faz, por menores que sejam, não importam só porque quebram ou seguem uma regra social. Elas importam porque estão neste exato momento moldando a substância eterna da nossa alma. Cada fofoca, cada perdão silencioso. Exatamente. O resultado é inescapável. Ou as nossas escolhas estão nos transformando lentamente em criaturas celestiais, cheias de alegria e paz, ou em criaturas infernais, seres deformados pelo egoísmo e ressentimento. A realidade que o Lewis nos deixa é: não existem pessoas comuns. Aquele cara que te corta no trânsito, a pessoa da padaria, ninguém é um mortal descartável. Nós estamos lidando com futuros imortais o tempo todo. Sim, a eternidade já está sendo cultivada aqui e agora, nas pequenas escolhas. É uma responsabilidade gigante, mas de uma esperança maravilhosa. E olha para quem deseja ir ainda mais fundo nessa transformação, explorar a lógica do trilema e muito mais, avisamos que é possível adquirir o clássico Cristianismo Puro e Simples de C.S. Lewis através do link que está na descrição do vídeo. Leitura obrigatória para mudar a cabeça. Com certeza. E se essa nossa conversa provocou aquele estalo na sua mente, se inscreva no canal para não perder as próximas análises de grandes obras, deixe seu like de profeta aí e, por fim, compartilhe esse conteúdo com a galera, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essas ideias eternas. Muito obrigada pela companhia intelectual de hoje, fiquem na paz e até a próxima.